E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre a parte 1 da terceira temporada de Bridgerton, que já tá disponível na Netflix. Eles esse ano resolveram fazer essa palhaçada de dividir a temporada em duas partes. Então a parte 1 só tem 4 episódios, a parte 2 vai sair no mês que vem, no finalzinho de junho, com os outros 4 episódios, totalizando então 8 episódios como as temporadas anteriores da série. Eu maratonei a série ontem e hoje eu tô aqui pra comentar com vocês sobre o que eu achei dessa terceira temporada, dessa primeira parte da terceira temporada. Então esperem que vai ter sim parte 2 desse vídeo, falando também sobre a parte 2 dessa terceira temporada. Antes de qualquer coisa, eu vou te pedir pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se inscreve aqui se ainda não estiver inscrito, ativa o sininho e me segue também nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição, então clica lá pra você poder também me acompanhar por todas as outras redes sociais e saber em tempo real do que eu tô lendo, do que eu tô assistindo e de muitas outras coisas também. Então me segue lá. Ah, e vale lembrar também que tem uma playlist aqui no canal com a resenha de quase todos os livros da série Bridgerton. Acho que só falta o último livro, ou o penúltimo e o último, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá acompanhar as minhas impressões com e sem spoiler de todos os livros da série. Eu fiz um vídeo pra cada livro. Então já tem o vídeo disponível sobre o livro que foi a adaptação, né, dessa terceira temporada, que é o livro do Colin. No caso ali, é o 4º livro da série. Então, a primeira temporada adaptou o primeiro livro, a segunda temporada adaptou o segundo livro, a terceira temporada resolveu pular o terceiro irmão, que seria o Benedict, que é o que eu mais tô esperando pra assistir. E então começaram a história do Colin nessa terceira temporada. E eu gosto de dizer que essa história, né, esse livro, ele não é do Colin, ele é da Penélope. Porque assim, a Penélope, ela é a grande protagonista dessa história. É nesse livro que a gente tem todas as revelações envolvendo a Lady Whistledown e tudo que vai, né, surgir de consequência por causa disso. Além, é claro, de todo o romance que acontece nessa história. Um romance entre amigos que acontece de uma forma muito fofa. Então, nesse ponto, assim, a série foi bastante semelhante ao livro, porque a gente começa a história vendo o Colin voltar das suas viagens, né? Ele passou bastante tempo viajando pela Europa. Ele voltou até assim com um ar mais despojado, um pouco mais diferente. E a Penélope, né, que não está mais fazendo parte do círculo familiar dos Bridgerton, né, na série, porque ela teve um desentendimento com a Eloise no final da temporada anterior, né? Então a Eloise descobriu sobre a identidade secreta da Lady Whistledown e quando isso aconteceu, elas tiveram uma grande discussão que fez com que as duas, né, brigassem, rompessem a amizade, e a Eloise não compartilha desse segredo, porém a gente vê que a amizade não existe mais, né? Então elas estão estremecidas e por causa disso a Penélope não está mais frequentando a casa dos Bridgerton. Então, como as duas famílias moram na mesma rua, a Penélope acaba vendo quando o Colin volta e ela fica, né, daquele jeitinho dela assim bem, né, impactada. E a gente tem outras coisas também que estão acontecendo na vida da Penélope. Por exemplo, ela é a terceira, né, de 3 irmãs, e a Penélope, ela já tá no seu 3º ano, né, tentando conseguir um marido e não consegue. Ela se enxerga meio que como uma espécie de fardo pra família, nem tanto um fardo assim, mas tipo assim, ela é aquela pessoa que todo mundo espera que não vai conseguir ninguém, que vai morrer solteirona. A própria mãe dela tem expectativas de que a Penélope vai ficar em casa pra poder cuidar da mãe na velhice, sabe, esse tipo de coisa. Então já colocaram essa etiqueta na Penélope, sabe, de ela ser uma moça que não vai conseguir um marido, e já aceitaram isso. Por outro lado, ela tá também ali convivendo com as irmãs que agora estão casadas, e toda a pressão da família pra que as irmãs dela engravidem, porque tem toda uma questão ali envolvendo uma herança, e a própria família da Penélope não tá muito bem das pernas, né, eles não estão muito bem financeiramente. Então existe toda uma pressão assim envolvendo, né, a questão do casamento, a questão da fortuna da família, e também o fato de a Penélope estar de saco cheio da família dela, sabe? Ela sempre se sentiu que não se encaixava, ela sempre foi meio que maltratada pelas próprias irmãs e pela própria mãe. Então ela sente ali, né, que ela tá meio que presa dentro da própria família e ela quer se libertar daquilo, ela quer sair daquele lugar, e a única forma que ela enxerga, né, pra realmente se libertar da sua família é conseguir um casamento. Então nessa temporada ela tá determinada a mudar todo o seu guarda-roupa, inclusive é o que acontece no livro, né? Ela troca todos os vestidos amarelos que ela tem por outras cores, então ela refaz realmente assim o guarda-roupa dela e muda um pouco ali a sua... Ela faz meio que um makeover, né? Ela muda muito da sua aparência. Muito disso também ela usa ali pra poder impressionar o Colin, porque ela quer algumas coisas meio de origem francesa, assim, porque ele esteve na França, né? Ele esteve em Paris e tal. Então muito disso, sim, ela gostaria, né, de usar pra poder impressionar o Colin, mas
o principal objetivo dela é de fato conseguir um marido. Se for o Colin, melhor ainda. Por outro lado, a gente tem esse Colin, que nessa temporada, eu vou confessar pra vocês, não... Eu senti falta de muita coisa, sabe? Sobre o Colin. E aqui eu tenho uma coisa pra comentar sobre essa temporada que pra mim foi um grande choque. Porque um outro destaque que a gente tem nessa temporada, né? Um outro irmão, o Bridgerton ali, que vai se destacar nessa temporada, é justamente a Francesca, aquela personagem que nos livros passa muito tempo sem nem aparecer. A gente não sabe exatamente quem ela é. Inclusive, uma coisa que eu comento no meu vídeo aqui, em que eu falei sobre o livro da Francesca, é que a gente não sabe quem é a Francesca, a gente não conhece ela. E quando chega no livro dela, parece que ela é uma pessoa qualquer, assim, sabe? A gente não conhece quais são os gostos dela, o que ela gosta de fazer, quais são as aspirações dela pra vida, sabe? A gente tem uma personagem que ela é meio que mosca morta, pelo menos foi uma impressão que eu tive. Já nessa temporada, a gente tem, né, o foco no Colin, mas a gente também tem um foco bastante significativo na Francesca. Então, eu achei bem legal, porque inclusive nessa temporada a gente consegue conhecer um pouco melhor da Francesca no sentido do que ela gosta de fazer, né? A gente já percebe que ela é uma menina introvertida, que ela não gosta muito de socializar. Esse vai ser o ano dela de debutante, então a gente vê ali que ela não é uma menina que fica muito confortável nas festas, né? Ela gosta de ficar meio na dela. Ela é uma moça que gosta muito de música e ela toca bastante o piano, então ela, né, passa horas se dedicando ali pra música, e é uma coisa que realmente ela se interessa bastante, e ela não consegue ter nenhum encontro de interesse, a princípio, né, com nenhum cara ali da sociedade, até que ela começa a ter um pretendente, que é um pretendente que a rainha manda vir da Inglaterra, na verdade, vir para a Inglaterra, né, é um cara de Viena, que ela convida pra Inglaterra justamente, né, só pra conhecer a Francesca e se tornar talvez ali o casal que a rainha vai juntar nessa temporada, porque ela fica conhecida aí, né, como a pessoa que junta casais, né, em cada temporada. Então a gente tem, né, a entrosação dela com esse cara que, assim, é meio mais ou menos, mas vai aparecer o Sr. Kilmartin, que é um cara que tem um pouco mais de... sei lá, parece que combina um pouco mais com ela a forma de ser, sabe? Eles têm uns encontros até assim que são bem inusitados no sentido de, tipo assim, eles não conversam, eles só ficam aproveitando o silêncio na companhia um do outro. E você vê na cara dela que ela se sente muito mais confortável com esse homem do que com o outro pretendente dela, né? E no final da temporada, inclusive, ele faz uma coisa muito legal, que é rearranjar, né, uma peça musical que ela tinha ouvido na rua junto com ele, e ela tinha falado que não gostava muito eu acho que era da sintonia da música, uma coisa assim, né, que tipo, tava muito rápido, que ela gostaria que tivesse um pouco mais devagar. Enfim, ele pega essa informação e pede para um músico transformar, né, essa melodia no formato que ela tinha imaginado e dá isso de presente pra ela. Então ela termina o dia lá tocando a música do jeito que, né, ela tinha imaginado e que ele fez pra ela. Então achei muito fofo, achei muito gracinha. E a minha suspeita com relação a Francesca é que, assim, né, quando a gente começa a leitura dos livros, na verdade, a gente sabe que a Francesca tá casada com um cara que é escocês, né, que ela já foi embora pra Escócia, e ela tá lá já há bastante tempo. Então faz bastante tempo até que os próprios irmãos não veem ela. Aí, quando a gente chega no livro dela, a gente sabe que ela ficou viúva, né, recentemente, e daí a história de amor dela é justamente com um cara que foi o amigo do seu marido, né, e ali sim vai ter a grande história de amor, porque antes disso ela não teve uma grande história, sabe, foi um casamento assim de conveniência, uma coisa que aconteceu por ser assim o caminhar da coisa, sabe? Então, meio que a grande história de amor dela, né, acontece depois que ela perde o marido, mas ainda assim com um sentimento muito atrelado a esse ex-marido, né, na verdade é esse marido que faleceu, porque ela tinha, assim, muito carinho por ele, né, ela gostava muito dele, ela amava ele, porém ela não era apaixonada por ele naquele formato que a gente via nos casais anteriores, sabe, aquela coisa avassaladora e tal. Então eu tô achando que a série vai trabalhar nesse sentido, e tô achando que na metade, né, na segunda parte dessa temporada, a gente vai ter 2 casamentos. Eu acho que a gente vai ter o casamento da Penélope com o Colin, e a gente vai ter o casamento da Francesca com o Sr. Kilmartin. É o que eu tô suspeitando que vai acontecer, e daí talvez na próxima temporada a gente tenha o foco em um outro irmão e vai passar esse ano todo aí, né, a Francesca longe porque tá casada, e daí na outra temporada talvez a gente tenha a história de amor da Francesca, que daí vai ser quando o marido falecer. É o que eu tô suspeitando, tendo como base o que aconteceu na série de livros, porém também não dá pra ter muita certeza porque a própria série de livros modifica algumas coisas, né. Enfim, isso é uma das coisas que eu gostei bastante nessa temporada. Gostei bastante também de, assim, a princípio era uma coisa que eu tava detestando, que era a Eloise se tornando amiga da Cressida. Eu tava achando aquilo ali, tipo assim, impossível, e até boa parte da série, assim, eu achei meio nada a ver mesmo. Eu não entendi por que ela foi se aproximar justamente da Cressida, sabe? Uma moça que já, enfim, fez bullying com ela e com a Penélope ali em outras ocasiões, principalmente com a Penélope. Mas, enfim, né, depois que ela corta ali os laços com a Penélope, ela acaba se aproximando da Cressida. Eu achei meio que nada a ver, tipo, por que isso, né? Que é uma pessoa tão mesquinha, mas eu gosto muito que essa temporada também mostra o outro lado da moeda, né? Porque a Cressida, ela tem sim a sua personalidade, né,
ruim. Porém, a gente vê que muito disso também tá muito relacionado com a pressão que ela sofre em casa por conseguir um marido, né? O pai e a mãe dela pressionam ela demais. Ela sofre, assim, né, algumas situações bem ruins com a família. Então, eu acho que portanto ela, né, de tanto ela sofrer essa pressão dentro de casa, ela acaba descontando isso nas pessoas e, tipo assim, dando tudo de si, sabe? Pra conseguir um casamento, conseguir ali um cara que vai querer se casar com ela. E, enfim, né, eu achei bom, legal, né, que a gente conseguiu conhecer um pouco melhor dessa personagem, entender também um outro lado, uma outra face dela, né. Aí a gente vai agora falar sobre uma coisa que eu não gostei tanto assim, que foi o Colin nessa temporada. Gente, se por um lado agora a gente conhece bastante quem é a Francesca, eu senti que a gente não conhece tanto quem é o Colin nessa temporada. Porque no livro a gente tem toda a questão ali de... Quer dizer, tô falando isso com base nessa primeira metade, né? Porque no livro a gente tem toda aquela questão ali de a Penélope incentivar o Colin a continuar escrevendo. Porque ela lê os diários dele de viagem e ela acha a escrita dele muito boa. E ela, que é uma moça que tá sempre lendo, né? E principalmente escrevendo também, porque, né? Ninguém sabe, mas ela é a Lady Whistledown. Então, ela acaba incentivando bastante ele a continuar escrevendo, sabe? E o Colin, ele é um cara que... Ele tem um complexo, né? Pelo menos nos livros, assim, ele compartilha muito com ela um complexo de não saber qual que é o valor dele na vida, sabe? Qual que é o objetivo dele de vida. Porque, assim, o irmão mais velho, ele já nasceu, né, com essa missão de ser visconde. Então, tipo assim, o dele já tá garantido ali, mesmo que ele não tenha escolha nenhuma, né? Vai ser visconde. O segundo irmão, que é o Benedict, ele tinha ali também a sua preferência, se eu não me engano, por pintura. Eu acho que era isso, né? O Benedict, ele gostava muito de pintar e tal, então era uma vocação que ele tinha, inclusive ele se dedicava bastante a isso e chegou a fazer disso até uma renda, se eu não me engano, no livro. Já o Colin, ele não... Assim, não tinha muita coisa que ele se via fazendo, né? Ele não tinha uma missão de vida, ele assim, se sentia meio que um Zé, sabe? Que só tava ali gastando dinheiro da família e não fazia nada de significativo com a vida dele. E depois que ele voltou de viagem, eu acho que ele ainda tava com ainda mais essa impressão, sabe? De que ele realmente não tinha, assim, um grande propósito de vida. E daí, essa é uma angústia que ele carrega e que ele compartilha com a Penélope, que faz a gente, sabe, se aproximar mais dele, sentir mais ali um pouco do que ele tem de, sabe, turbulência na vida dele. Só que daí a Penélope no livro acaba incentivando ele a escrever mais e ele passa a ver nisso o seu propósito. Na série a gente não vê nada disso, né? A gente não tem muito sobre o que o Colin tá passando, né? Quais são as, sabe, as expectativas dele pra vida, né? O que tá incomodando ele. A gente só percebe que, né, ele aos poucos vai trocando uns olhares e ficando mais enciumado com relação à busca da Penélope por um marido. Ao mesmo tempo que a gente vê ele ali, né, vira e mexe se encontrando com algumas mulheres, tal, tendo seus rolos e tal. E percebendo aos poucos que ele sim nutre sentimentos com a Penélope, né, que vai além da amizade. Então, isso foi muito fiel ao livro. Porém, eu senti mais falta, sabe, de ver, sabe, que a gente entendesse a personalidade do Colin. Então, senti falta bastante disso. Gostei muito que nessa temporada, aparentemente, a Violet talvez tenha ali, né, um interesse amoroso, né? Chegou uma pessoa nova na série que se aproximou um pouco dela, né? O irmão da Lady Danbury, que, enfim, né? Não sei ainda o que vai acontecer, vamos esperar nos próximos episódios. O Anthony e a Kate estão presentes, pelo menos no primeiro episódio da série, daí eles decidem estender a lua de mel deles, deixar a casa com a mãe, pra mãe deles cuidar, né, pra Violet cuidar, e estender a lua de mel. Então eles somem também, eles só aparecem no primeiro episódio, depois no restante da temporada não aparecem mais. E esses eu acho que são os pontos principais aí dessa terceira temporada, né, da primeira metade dessa terceira temporada, que eu gostaria de comentar com vocês. A Heloise tá naquela, né, tipo assim, não sei imaginar o que vai acontecer, tipo, eu não sei se no fim dessa temporada agora a gente já vai ter o baile de máscara que os Bridgertons dão, porque eu não sei se vocês vão lembrar, não é o baile de máscaras, é uma outra festa, que é nessa última festa que os Bridgerton dão, que todo mundo fica sabendo quem é a Lady Whistledown. Também nessa mesma noite, se eu não me engano, é nessa mesma noite que a Heloise foge e ela vai pra casa, né, de um povo lá no meio do nada, que a gente vai entender no livro dela, né, que é um cara com quem ela vem conversando através das cartas, porém, pelo menos até agora, né, nessa terceira temporada, a gente não vê a Heloise escrevendo carta pra ninguém. No livro a gente sabe que ela escreve cartas pra muitas pessoas, ela gosta de escrever, então ela escreve cartas pra muitas pessoas da família e tal, e é assim que ela acaba indo parar na casa do cara que vai ser ali, né, o romance dela, porque ele era casado com uma prima distante dela que faleceu, então ela escreve uma carta desejando, né, seus pêsames ao viúvo, e daí eles começam a trocar, né, correspondência assim, e é assim que ela vai parar lá na casa dele.
Aí eu não sei se a gente já vai ter agora nessa terceira temporada mais cenas da Heloise escrevendo pra alguém, ou se isso vai ficar pra temporada que vem, porque se no final dessa temporada a gente tiver esse baile em que vai ficar decidido pra todo mundo, né, quem é a Lady Whistledown, se forem seguir a ordem dos livros, é nessa mesma noite que a Heloise foge, né, que a Heloise vai pra casa do cara lá no meio do mato. Então, aí a gente teria talvez um gancho pra temporada da Heloise, quem sabe? Eu não sei, gente, eu não faço ideia do que vão fazer com essa série. Não sei se eles vão seguir alguma coisa mais assim que faça sentido com as histórias do livro. A gente já viu aí, né, pelas primeiras temporadas que algumas coisas estão ficando bem diferentes, né? Alguns acontecimentos dentro da linha do tempo. Então não dá pra saber exatamente, né, ou nem sei o que esperar. Mas eu tô curiosa pela segunda parte. Quando sair eu faço um vídeo aqui também pra vocês, pra comentar o que foi que eu achei. E agora eu quero saber de você, o que você achou dessa terceira temporada. Comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou, se você gostou da série como um todo, qual a sua temporada favorita. Até o momento essa não tá sendo a minha temporada favorita, confesso pra vocês, mas precisamos aguardar a segunda metade, né? Vamos ver o que vem aí e eu não sei o que esperar. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não sem antes agradecer os apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.